Olá! Eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade aos nossos estudos sobre padrões de checkmates, nessa semana nós encontramos mais alguns exercícios muito interessantes, que vamos apresentar os detalhes para vocês depois da vinheta. Rei afogado. O tabuleiro está cheio de peças, mas vamos analisar passo a passo o que acontece aqui. O peão na frente do rei das pretas está cravado pela nossa dama. O cavalo está protegendo o peão em D6. E o bispo está obstruído pelo cavalo. Perceba que capturar o peão com o cavalo dando um duplo no rei e na torre não vai dar certo, pois o cavalo vai capturar o teu cavalo e, depois da captura do cavalo com o peão, a dama captura o peão, e tudo fica certo para as peças pretas. Como dito, o peão na frente do rei está cravado, e vamos nos aproveitar disso. Vamos atacar a dama do adversário capturando o peão com o nosso peão. Se capturarem o peão com a dama, capturamos a dama com o cavalo. Se a dama ir para C8, o cavalo dá um duplo, capturando a dama na sequência. E se o cavalo capturar o peão, cavalo em D6, entrega o checkmate. Corredor na diagonal. Esse é um exemplo de mate no corredor na diagonal. Perceba que o rei das brancas está no canto de mesma cor do nosso bispo. O bispo das brancas está protegido pela dama, então entrar com o bispo nesse momento não é um bom movimento. Perceba que a nossa dama está pronta para dar o cheque e tirar o bispo da proteção da dama, então dama em F3, cheque. O bispo tem que capturar a dama, então bispo por bispo, checkmate. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Torre e bispo. Nessa posição, as pretas cometem o erro de jogar o cavalo em E4. Aqui, nós vamos nos aproveitar de um recurso muito poderoso no xadrez que é o cheque duplo. Cheque duplo é um recurso que obriga o adversário a mover o rei, pois o adversário não tem como eliminar os dois ataques ao mesmo tempo. Perceba que, se o rei ir para C7, então bispo em D8, checkmate. E se o rei ir para E8, então, torre em D8 também entrega o checkmate. 2 cavalos. Recentemente eu perdi uma partida por não conhecer esse padrão de mate. Esse padrão é realmente muito difícil de perceber, mas vamos analisar o posicionamento. O rei está no canto, os 2 cavalos estão participando do ataque ao rei, e a nossa dama também ajuda no ataque. Primeiro, nós vamos descobrir o que devemos fazer, e depois eu vou mostrar a capivarada que eu fiz na partida. Aqui nós vamos jogar o cavalo em G3, dando cheque. O único lance possível para as brancas é rei em G1. Agora nós vamos sacrificar a dama em G2. Mais uma vez, o único lance possível para as brancas é capturar a dama. E cavalo em H3, entrega o checkmate. E é com extrema vergonha que eu compartilho com vocês o erro cometido por mim em um de meus jogos. Nesse momento, eu sabia que estava com uma grande vantagem por causa da combinação da torre com os 2 cavalos. Eu sabia que devia atacar para terminar logo com o jogo. O cavalo protege a entrada da torre em G7. O rei só pode ir para H6. E é nessa posição em que eu compartilho com vocês o meu desespero. A torre está protegida pelo cavalo, e o outro cavalo está pronto para dar o checkmate em F7. Mas infelizmente eu não vi essa jogada. Eu continuei cercando o rei do oponente com a minha torre, pensando em dar o checkmate com o outro cavalo. Mas quando eu entrei com o meu cavalo, eu pus tudo a perder pois não percebi o cavalo do adversário. Depois disso, tudo foi por água abaixo como vocês poderão ver na sequência. E foi assim que eu perdi uma partida ganha. Enfim. Depois desse desabafo, vamos para o próximo exemplo. Cavalo e bispo. Esse checkmate também é muito bonito por conta da coordenação entre as peças. A dama, o bispo e o cavalo vão agir em conjunto para conduzir elegantemente o adversário até a derrota. Vamos seguir. Primeiro vamos jogar a dama em G2, forçando o rei a capturá-la. O cavalo em F4 dá um cheque duplo, forçando as brancas a ir para G1. Agora as pretas têm 2 opções de checkmate. Uma delas é com o cavalo em H3. E a outra é com o cavalo por E2. Mate com o peão. Essa é uma posição muito conhecida entre os estudantes de xadrez.
O rei está cercado no canto, e o peão da coluna H das pretas não pode capturar o peão, pois está cravado pela torre das brancas. Aliás, se você não souber o que são cravadas, sugiro que você assista a esse vídeo que eu vou deixar nos cards. Nessa posição, se você capturar o peão com a torre, o bispo vai capturar a tua torre, então, a melhor jogada nessa posição é jogar a torre em A6. As únicas jogadas possíveis para as pretas são peão por torre, então peão em B7, cheque-mate. E se tirar o bispo para qualquer casa, torre por A7 também entrega o cheque-mate. Contra-ataque. Nessa posição, as pretas estão pressionando o rei das brancas, e as brancas têm muitas peças protegendo o rei. A primeira coisa que devemos fazer é perceber que vamos tomar o cheque-mate com a dama em F8. A melhor forma de evitar de tomar o cheque-mate é com os lances forçados. Fiz alguns testes antes de conseguir resolver esse problema e vamos passar para vocês. Primeiro, jogando a dama em E1, as pretas vão cobrir o cheque com a torre. E se você capturar a torre do adversário como a tua torre, você perde a partida com a dama em F8. Se você captura com a dama vai capturar a tua dama. Você captura a dama com a torre, e perde a torre para o rei. Mas vamos para a melhor jogada na posição. Dama em F2, cheque. Agora, se cobrir o cheque com a torre, perde a dama, então dama por dama, descravando a torre. Torre em H5, cheque. Bispo captura a torre. E peão em G5 entrega o cheque-mate. Mate na última fileira. Nesse último exemplo, nós vamos mostrar a melhor forma, na nossa opinião, de visualizar e executar um mate na última fileira. Nessa posição, perceba que a torre impede o rei de voltar para a coluna D, e a dama está preparada para dar o cheque-mate no rei. Porém, se jogarmos a dama em E1, o cavalo ou a torre vai capturar a tua dama, e vamos perder a partida. Nessa posição em que vamos dar o mate no corredor, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Primeiro assusta, depois finaliza. Veja só, a dama vai para D2, protegida pela torre. O rei tem que ir para B1. Agora entre com a dama dando cheque, sendo capturado pela torre. E é só capturar a torre do adversário com a nossa torre dando o cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.